Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo. Dessa vez o tema do nosso estudo é bebida alcoólica, é pecado ou não é pecado? Eu sou o Henrique, aqui é o nosso pastor André, a Giovana e o Patrick. Estamos aqui para realizar esse estudo e que possamos estar aí sanando as dúvidas, as nossas que temos e as de todos que vão estar assistindo. Então, se você tiver dúvidas além do que a gente estiver estudando e falando aqui, deixa nos comentários. Também desde já, deixa sua curtida, compartilha, comenta aí e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo desse e de outros estudos. Amém? Então, vamos lá para esse estudo. Amém? Bom, gente, eu quero começar, antes de tudo, a falar a respeito, porque o nosso intuito nesses estudos não é nunca o de atacar ninguém, nenhuma outra denominação. O nosso intuito é de desvendar aqui trechos bíblicos. Então, sempre a base dos nossos estudos serão a Bíblia. Então, tudo que a gente falar, a gente vai ler aqui na Bíblia e depois nós tiramos aí a nossa conclusão, mas tendo sempre como base a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que é a regra de fé para quem é um cristão de verdade, né? E a respeito desse assunto, ele é um assunto difícil, é um tabu no meio da igreja. Por quê? Porque é um dos assuntos que precisa ser estudado, precisa se ter ali uma discussão e que normalmente não se tem essa discussão, porque é um assunto difícil de você chegar a uma conclusão. Mas hoje eu creio que nós vamos fazer esse estudo e que muitas dúvidas aí serão sanadas no decorrer do estudo. Bom, quando se fala de bebida alcoólica, sempre teremos aí 3 respostas básicas. Quando você perguntar para o seu pastor, ele sempre vai dizer ou é pecado, ou não é pecado, ou bebendo numa determinada quantidade não seria pecado, ou acima dessa quantidade é pecado. Então são sempre essas 3 respostas. E por que isso acontece? Porque a Bíblia ela não é totalmente clara a respeito deste assunto. O que a gente precisa lembrar é que a Bíblia ela foi escrita numa estrutura judaica, ou seja, num costume diferente do nosso, num tempo diferente do nosso, e aí a gente precisa trazer isso para a nossa vida atual. Eu quero, antes de tudo, pedir para o Henrique fazer a leitura aqui de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, por que eu comecei com 1 Pedro? Porque eu quero fazer uma breve reflexão a respeito do que o Henrique acabou de ler. Ele disse que, primeiro que Pedro ele está escrevendo para uma igreja, para pessoas que já estão ali caminhando com Cristo. E aí ele diz o quê? No tempo que vocês vivem na carne, que é o que a gente está vivendo na carne, vocês não vivam mais dessa forma, ou seja, com bebedices, com borrachices, né? Com tudo isso que o Henrique leu. No meio de tudo isso, talvez na sua Bíblia tá como é borrachice, borracheiras, em outras vão estar glutonarias, dependendo aí da tradução. Ou seja, se a gente fizer uma breve reflexão a respeito do que beber é pecado, comer é pecado, o que vocês acham? Comer é pecado? Não. Mas a gula é pecado. Então, automaticamente, a bebedice também se torna um pecado. E é isso que a gente precisa refletir. O fato de você comer normalmente não é pecado. O fato de você beber também não é pecado. Agora, quando ultrapassa um determinado limite, isso se torna um pecado. Tanto a bebida quanto a comida. Isso é apenas uma breve reflexão a respeito do que o Henrique acabou de ler.
Por que eu gosto de 1 Pedro? Ou do Novo Testamento? É porque exatamente é o que serve para nós. Porque tudo isso que os apóstolos falaram é o que vem na nova aliança. E é o que a gente vive como igreja. A nova aliança. Então, assim, de cara eu já quero dizer algo. Se a pessoa se contém em ter um limite ali, a Bíblia não condena. Eu não posso dizer que a Bíblia condena. Agora, qual é o limite de tudo isso? E é nisso que a gente vai começar a discorrer aí nesse estudo aí sobre bebida alcoólica, né? Eu coloquei aqui algo a título de curiosidade, né? Por que a Bíblia cita, né, tantas vezes aí vinho e bebida forte? Perdão. O que a gente sabe, o que a gente entende é que o vinho, quando é falado de vinho, ele é o suco da uva fermentado. Não é algo que teve ali um álcool misturado. Se você vai lá e compra hoje uma garrafa de vinho, você vai ver lá, teor alcoólico, sei lá, fala aí alguma coisa aí, 5% de bebida alcoólica, 15% de bebida alcoólica. Não é assim, era um suco de uva fermentado. Lembrando que há milhões de anos atrás não se tinha geladeira, não se tinha um armazenamento correto, então a bebida ela fermentava, tá? E a questão de bebida forte já é exatamente bebidas que eram feitas de outras coisas. Hoje, por exemplo, o que nós temos aí para você entender que pode entrar na questão de bebida forte? Algo que é extraído de alguma outra coisa. Por exemplo, não sei se é japonês ou chinês, eles têm aí o saquê. O que é aquilo? É uma bebida tirada do arroz deles. Então, assim, é uma outra mistura. E aí isso, no caso, entraria como essa questão de bebida forte, né? Então, a principal bebida utilizada nos templos bíblicos ele era porque fazia parte do ambiente cultural daquela região, cujo, né, as características geográficas elas favoreciam ali o cultivo de uva. Por isso tinha bastante citações a respeito dessa bebida do suco de uva aí. Mas, além do suco de uva, eu coloquei aqui que haviam bebidas feitas de tâmaras, de romãs, de maçãs, de cevada, mel e outros grãos. Então, biblicamente, a gente pode dizer aí que bebida forte seriam outras bebidas feitas que não eram apenas aí retiradas do suco da uva. Por exemplo, o que eles usavam no tempo, isso aqui eu já estou falando a respeito de costume, eles tinham uma bebida que era tirada ali que para nós hoje é o vinagre, mas para eles fazia parte dessa bebida forte e era usada inclusive até para dar uma purificada na água, né? Hoje a gente tem o cloro, que dá uma purificada na água. No tempo deles não tinha essa mistura, então eles faziam aí essa bebida aí, que aí na Bíblia é considerado aí como bebida forte, certo? Só a título de curiosidade. Eu quero pedir aqui pro Patrick fazer a leitura de João, capítulo 2, versículo 7 ao 11. João, capítulo 2, versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então você vê que aí a gente está falando que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente transformar água em vinho.
Então, e aí o que acontece? E aí entra algumas dificuldades a respeito, porque alguns estudiosos eles vão dizer que essa transformação que Jesus teve de água em vinho, que é o que está na nossa Bíblia, alguns estudiosos acreditam que não era o vinho, e sim o suco de uva que foi transformado. Eu, em particular, eu não acredito, por quê? Porque no decorrer da sequência da história, vai deixar bem claro. Jesus transforma a água em vinho, o mestre-sala vai lá, pega uma parte e leva pros noivos. E aí, quando eles provam isso, eles dizem, sempre as pessoas, elas dão primeiro o bom vinho, e depois que já está todo mundo ali alto, já está todo mundo ali alegre, aí eles vão e trazem e oferecem o vinho inferior. Então, o quê? O que se entende sobre isso? Logicamente que no final da festa as pessoas perdiam a noção de discernimento entre o vinho bom e o vinho ruim, porque já perdiam o discernimento ali. Então essa era a estratégia aí de quem servia. Então, por esse motivo, eu não acredito que o suco de uva ele foi transformado ali, aquela água foi transformada em suco de uva, porque eles não iam discernir entre o vinho bom e o vinho ruim, né? E em várias sequências da Bíblia, a gente vai ver a respeito disso. Que as pessoas bebiam o vinho e elas se embriagavam. Então isso é notório, é um costume deles de beber o vinho, de fazer uso do vinho alcoólico, eu vou falar assim, mas é o vinho fermentado, o suco de uva fermentado. Então isso era costume deles. Então eu não acredito que os estudiosos falam essa opção seja válida, tá? Eu creio que Jesus ele transformou aquela água sim em vinho alcoólico e ainda dos melhores, né? Porque a gente sabe que transformar o vinho ele precisa de um tempo ali até nos dias de hoje, né? Precisa de um tempo ali, não é maturação que fala, eu esqueci a palavra, mas de um tempo que eles ficam lá no barrilzinho e tem aquela questão quanto mais velho melhor e tal. Então eles tinham esse costume. Então ali Jesus pegou água, transformou em vinho e transformou em um dos melhores, né? Eu quero pedir para G fazer a leitura aqui de Marcos, capítulo 2, versículo 22, por favor. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, o que eu separei com esse versículo? Exatamente que o processo de fermentação do vinho não era algo aleatório de Jesus. Não era algo que ele não tinha o conhecimento. Então, ele sabia que se você colocar um vinho novo em odre velho, vai estourar e vai se perder tudo, né? E eu não sei se em Marcos ou em Mateus, que na sequência da leitura, o Jesus ele vai dizer, mas quem prova o vinho velho, né, não volta com vinho novo, né? Então, assim, o processo de fermentação do suco de uva ali que Jesus está falando, ele tinha bastante conhecimento a respeito disso daí. Então vamos lá, na continuação aqui, é quase impossível a gente determinar com exatidão, por exemplo, e algo que também entra aí, nós falamos a respeito disso no estudo que a gente fez sobre a ceia, né? Sobre a ceia, a respeito se o que Jesus tomou ali na instituição da ceia foi o vinho ou o suco de uva. A gente até fez uma reflexão, você que está aí assistindo e não viu, vai lá no estudo da Santa Ceia, que você vai ter ali um estudo mais aprimorado a respeito disso. Mas assim, com exatidão mesmo, a gente não consegue determinar, né? Porque a Bíblia não é clara. Eu vou pedir para o Henrique fazer aqui a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Por favor. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, assim, o que é bem claro aqui
E aí eu quero dar aqui uma separada nisso, porque o que Paulo está escrevendo aqui para 1 Coríntios, ele está dizendo que é bem claro que a igreja de Corintos, ela fazia uso de vinho alcoólico, de vinho fermentado. Porque o Henrique acabou de ler que uns comem e outros se embriagam, não é isso? Então, assim, é notório que a igreja de Corinto, ela fazia esse uso aí de bebida fermentada. Mas o que a gente precisa lembrar é que a igreja de Corinto não era dentro de Israel. Então, era fora, logicamente, outros costumes. O que estava sendo colocado para a igreja de Cristo como um todo, não era só os costumes de Jerusalém ou de Israel, mas os que eram de fora de Israel também. Então, assim, é bem notório que a igreja de Corinto fazia uso da bebida fermentada. Agora, o que Jesus usou, não dá para saber com exatidão. Eu tenho a minha opinião de que não era alcoólico, e tem uma dificuldade porque a palavra vinho e suco de uva é a mesma palavra. Então, assim, é difícil de você com exatidão falar era vinho fermentado ou era suco de uva. Mas no decorrer do estudo, nós vamos aqui fazer leitura de alguns outros versículos, e aí no final do estudo você tira a sua conclusão. Eu vou dar a minha opinião, e o pessoal aqui também, se quiser, vai dar opinião. Lembrando a vocês que nenhum deles está aqui obrigado a aceitar o que eu estou dizendo. Cada um tem a sua opinião, e isso é interessante porque eu não obrigo ninguém a aceitar. Nós estamos aqui estudando, correto? Então eu quero dizer a respeito disso, que o que Jesus tomou lá não dá para saber com exatidão. Primeiro, já deixando bem claro que a Bíblia ela não proíbe totalmente o uso de bebida alcoólica, mas nós vamos continuar o estudo para aprimorar mais essa ideia, e aí no final do estudo você dá aí um entendimento do que você compreendeu sobre esse estudo ou não, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Isso aí. Então, gente, hoje a gente falou sobre o uso de bebida alcoólica retirando da Bíblia. A gente viu aqui, como o pastor falou, que não tem nada que condena o uso de bebida alcoólica, né? Escrito, né, diretamente na Bíblia, assim. E agora a gente vai continuar o estudo no próximo vídeo. Aí vocês já deixa seu like aí, comenta, ativa o sininho para você receber a notificação. E a ideia é a gente responder algumas perguntas aí. Se a gente pode beber bebida alcoólica e quanto a gente pode beber. Então acompanha a gente para receber a notificação e ter essa resposta aí. Valeu. Olha a craquete aí.